Boa noite, pessoal. Hoje nessa live a gente vai falar sobre como pais acabam castrando os seus filhos, como os pais, devido a tanta autoproteção, tá ali, vai castrar o seu filho, vai prender o seu filho, vai deixar ele numa bolha. A gente também vai falar sobre como a autoproteção é ruim para os filhos demais, ou então os pais que simplesmente abandonam seus filhos e tocam as suas vidas, deixando tudo isso. Ou seja, a gente vai falar sobre traumas que a gente vivenciou na infância, traumas que a gente vem carregando dentro do nosso coração até hoje, como a gente pode acolher a nossa criança interior, ressignificar, e junto com isso eu vou trazer alguns casos de consultório para ficar mais fácil para vocês entenderem tudo isso. Então, gente, enquanto vocês vão entrando, eu vou colocando aqui live 13 traumas dos pais. Boa noite, pessoal. Não, escrevi errado, gente, que coisa. Bom, não vai dar pra apagar, não sei como faz isso. Que pena. Bom, e aí, gente, vocês estão bem? Então, já começando a nossa live de hoje, porque eu tô com fogo na consciência, eu quero trazer aqui, escreve pra mim enquanto eu vou falando, como é que foi a infância de vocês? O pai de vocês ou a mãe, eles deixavam vocês fazer tudo ou não? O pai e a mãe, eles eram completamente repressores, eles não deixavam vocês fazerem absolutamente nada, vocês tinham que ser aquela criança perfeita, falar baixinho, tirar boas notas, comportamento perfeito, não podia falar um A. Como é que é isso? Vamos colocando aqui pra mim, pra eu saber, enquanto a gente vai conversando, pra eu sabendo como é que foi, e aí eu vou ajudando vocês. Então, gente, aqui, quando eu atendo quase todos os dias, os conflitos são entre pais e filhos. Ou seja, a gente vai crescendo, né, com uma demanda emocional que muitas vezes o pai e a mãe, eles não conseguem simplesmente dar a atenção, o carinho que a criança precisa devido a N motivos, devido ao estresse, devido aos múltiplos trabalhos que os pais tiveram quando você era criança, devido à separação dos pais, ou então devido a sua mãe ou seu pai olhar mais para o seu irmão e para você, e aí vai, né? E para começar, já colocando fogo na consciência de vocês, eu vou exemplificar com um caso de consultório que eu acho que vai ser bem legal. Eu sei que vocês adoram casos de consultório. Lá, a Clara falando, meus pais eram repressores e minha mãe até hoje é muito autoritária. Perfeito, a gente vai falar exatamente sobre isso. Eu vou dar um caso de consultório para você ver como que a repreensão acaba causando muitos traumas e lixo emocional e que a gente vem trazendo isso até hoje. Então, esse caso de consultório, uma cliente me procurou porque ela estava com intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. E aí, o que aconteceu? Ela falou assim, Juliana, o meu pai, a vida toda, ele sempre foi muito autoritário. Sempre muito repressor. Ele não deixava a gente assistir televisão, porque ele falava que as coisas na televisão eram coisas do diabo, do capeta. Ele não deixava a gente sair de casa para ir brincar com os amiguinhos na rua, ele não deixava a gente sair. Quando a gente ia para a escola, a gente tinha que voltar, se a gente demorasse 5, 10 minutos a mais, porque ela morava no interior, então era perto, meu pai já ficava louco. Uma vez eu me atrasei e meu pai quase me bateu, enfim, surtou lá. E ele sempre muito autoritário, muito repreensor. E ele falou assim, eu também não posso usar nenhum tipo de roupa curta. Ela falou assim, eu já sou adulta e mesmo assim, quando o meu pai está presente, eu não consigo usar uma blusa de alcinha, quanto mais uma saia. Ela falando pra mim. Então, vocês já vão percebendo, gente, que uma mulher adulta, que é casada, quando tá próxima do pai, muda completamente a essência dela. Você acha que essa pessoa tem trauma, tem lixo emocional dentro dela, sim ou não? Ou seja, a criança dela tá com medo do papai. Muito bem. E aí, o que acontece, né? Essa minha cliente, ela falou assim, olha, Juliana, eu tenho um carinho, um amor gigantesco pela minha mãe. Eu idolatro a minha mãe. A gente tem uma relação maravilhosa, perfeita. Mas com o meu pai, ele me maltratou muito. Nossa, ele me repreendeu demais. E eu venho carregando toda essa tralha de lixo emocional, porque ela tinha consciência disso, né? E eu não consigo gostar do meu pai. Eu tenho respeito por ele, mas assim, amor, não tenho nenhum. Não sinto absolutamente nada de bom, muito pelo contrário.
E aí, durante o processo terapêutico, o que a gente começou a fazer? A gente, no processo terapêutico, no trabalho que eu faço, a gente vai atrás da causa raiz. E o que é a causa raiz? É onde a gente volta para o passado para ver aonde foi programado. Como é essa programação? Essa programação, no meu trabalho, a gente trabalha com as emoções. Aqui é focado completamente nas emoções. Então, a gente pega esse pacotinho de emoções que você sente hoje na fase adulta e a gente volta para onde? Para o passado. Aonde foi que nessa existência você sentiu todo aquele bolo de emoções na primeira vez? E aí a gente voltou lá pro passado. E essa minha cliente, ela tava na barriga da mamãe, mais ou menos uns 3 meses de gestação. E aí o que aconteceu? Ela falou assim: Juliana, eu tô aqui dentro da barriga da minha mãe. Meu pai, muito ciumento, tá discutindo com a minha mãe. E a minha mãe já sabe que está grávida. E ali meu pai discutindo alto, falando, parece que ele vai bater na minha mãe, tá uma confusão, e que minha mãe tá agitada, com medo, ansiosa, e eu tô sentindo tudo que a minha mãe tá sentindo. E ela falou assim, e aí depois eles ficam bem. Aí ela falou pra mim assim, falei, tá bom, mas e você? O que você tá sentindo aí dentro do ventre? Perguntei pra ela. Ela falou assim, eu tô sentindo um misto de raiva do meu pai e um misto de querer proteger absurdamente a minha mãe, porque minha mãe é muito frágil. Muito bem, o que a gente precisa fazer? A gente tem que entender que por mais que a gente não se dá bem com o pai, com mãe, por mais que a gente não consiga entender as atitudes que eles tiveram no passado, por mais que a gente não consiga compreender, a gente tem que respeitar que eles fizeram o que eles puderam com a consciência que eles tinham. Primeiro ponto. E aí, o que acontece durante o processo terapêutico? Durante o processo terapêutico, a gente tem que ressignificar essa situação. E aí, o que a gente fez? Qual foi a ressignificação que a gente fez nesse momento? Temos o entendimento que ela, dentro da barriga da mamãe, não tinha condições naquele momento de proteger a mamãe, de fazer absolutamente nada. Também ressignificamos que mamãe é grande e adulto o suficiente para cuidar da vida dela. Ah, porque minha mãe é muito boa. Ah, porque minha mãe, ela é uma santa, ela não sabe se defender e tudo mais. Gente, para sua mãe ter tido uma relação sexual com seu pai, seja porque ela quis, seja forçado, ela poderia ter condições de, se ela quisesse, tomar a iniciativa de falar, não, eu não quero. Mas ela também tem ganhos secundários por estar dentro de uma relação que não é tão boa quanto aos seus olhos parecem ser ruins. Porque se um dia sua mãe estava com o seu pai e aos seus olhos era uma relação indigna, para ela não era. Porque se fosse indigna para ela, ela dava um jeito de ir embora. Primeiro ponto. E aí, essa minha cliente, voltando um pouquinho, ela me contou, né, que ela se sentia completamente presa por causa do pai. Porque o pai não deixava ela fazer absolutamente nada. Né? Ela não podia sair, ela não podia se socializar, ela não podia fazer nada, e o que ela queria fazer era se livrar daquilo tudo. E quando a gente tem intestino solto, que era o caso dessa minha cliente, o intestino solto, ele mostra que a gente quer se livrar o quanto antes daquela situação. Existe algo emocional dentro da gente que a gente não tá conseguindo digerir e formar o bolo fecal. E aí o que acontece? A gente tá com tanta pressa de se livrar daquilo que o intestino faz o quê? Se livra daquilo e fala, sai o quanto antes. Então, é por isso que quando a gente passou por uma situação na nossa vida que a gente quer se livrar o quanto antes, é uma das consequências do intestino solto. Ou seja, existe um bolo de emoções, um pacotinho aqui dentro de você de emoções que não foram trabalhadas e você quer se livrar disso o quanto antes. Muito bem. Voltando, quando a gente estava lá no ventre junto com essa minha cliente, aí eu perguntei pra ela assim, me conta um negócio, por que você não consegue deixar a mamãe resolver essa situação sozinha? Ela falou assim, é porque minha mãe é muito boa, porque minha mãe é muito frágil, ela não dá conta do meu pai, minha mãe precisa de proteção. E essa criança cresceu grudada na mãe e rejeitando completamente o pai. E ela queria cuidar daquela mãe, tanto que ela é casada, ela tem marido e ela vive aos olhos da mãe. Minha mãe, e não vive pra ela e não vive pro casamento dela. Tô focada na minha mãe. Muito bem, e aí o que acontece? Aí a gente começa, dentro do processo terapêutico, a ressignificar
tudo isso. Aí eu falei pra ela, tá bom, mas você acha que a sua mãe, ela é frágil? Sim, minha mãe é muito frágil, Juliana. Minha mãe não sabe se defender, sim. Sua mãe é muito boa, né? Sim, minha mãe é muito boa. Ela não vai conseguir se defender. Eu preciso estar sempre do lado dela, porque se algo de ruim acontecer, eu estou do lado, mesmo sendo uma criança super pequenininha. Falei, tá bom. Olha para o seu pai agora. Veja o seu pai. O seu pai, ele te vê como? Ah, meu pai só me repreende, meu pai não quer que eu saia de casa, meu pai não deixa a gente fazer nada, nem televisão ele me deixava assistir quando era criança. Falei, tá bom. Veja se você não está tendo a mesma atitude do seu pai. Porque o seu pai está querendo te proteger do mundo, igualzinho como você tá querendo proteger a sua mãe. Tá fazendo sentido pra vocês que eu tô falando, gente? Coloca aqui, sim ou não. Então, o que acontece? Papai vê você tão frágil, tão indefesa, como o amor da vida dele, que ele acha que todo mundo pode te machucar, porque você é muito frágil, porque você é muito delicada, e ele não quer que ninguém coloque a mão em cima de você. Ele quer te passar toda a segurança, proteção do mundo, então ele te coloca dentro de uma bolha, tá? E aí, o que acontece? Ela, mas eu não queria que o meu pai fizesse isso, porque minha vida foi muito difícil, eu tive muitas privações e tudo mais, blá, 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 blá. Tudo bem. Eu falei assim, imagina o seu pai, com 2 anos de idade, bem pequenininho. Seu pai teve todo o amor, carinho, segurança e proteção? Ela falou, não. Meu pai não teve pai, foi uma infância largada e tudo mais. Eu falei, tá bom. Imagina que o seu pai, quando criança, sofreu um abuso. Porque ele não tinha os adultos que olhassem ele. E ele não tinha ninguém ali para auxiliar o seu pai. E aí, em vez dele querer, quando crescer, ser um abusador, ele teve uma família. E nessa família ele falou assim, eu nunca mais, na minha vida, se um dia eu for pai, eu nunca mais vou deixar o meu filho ou a minha filha sozinha. Porque se eu deixar sozinha, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Vocês conseguem entender, gente, que tudo que a gente faz de forma consciente ou inconsciente, tudo no final, se a gente for destrinchando, é amor? Vocês conseguem entender que um pai, muitas vezes castrador, que não deixa a pessoa fazer absolutamente nada, é porque numa programação dele, eu não tive toda a segurança, carinho, proteção que eu precisava e eu vou dar tudo para os meus filhos. E aí, quando ele quer dar esse tudo, ele faz o oposto em desequilíbrio. Ou seja, ele tá ali, querendo dar todo o amor do mundo, só que ele acaba sufocando aquela pessoa. E aí, a gente ressignificou, a gente deu um novo entendimento, e aí essa minha cliente falou, Juliana, eu nunca me senti amada pelo meu pai, mas vendo por essa visão e trabalhando todo o processo terapêutico em cima do caso dela, a gente ressignificou. Ela falou assim, eu nunca me senti tão amada pelo meu pai. E depois ela me mandou uma mensagem contando, enfim. Então, assim, gente, o processo terapêutico funciona dessa forma. Outro caso também que é de oposto em desequilíbrio, um outro caso de consultório que eu também já atendi, foi de uma mãe, uma cliente, que ela está intolerante alimentar e ela também tem uma filha pequena que também já está repetindo o mesmo padrãozinho dela, que também tem intolerância alimentar. E quando essa minha cliente engravidou, ela largou tudo e todos para viver a maternidade. Ela parou de trabalhar, ela simplesmente ficava com foco 24 horas por dia naquela criança. A menina tem 8 anos e agora que ela começou a voltar a trabalhar. Aí eu te pergunto, essa cliente deixou de olhar para ela deixou de olhar para o marido dela, ela deixou de olhar para a relação interpessoal que ela tinha para os outros, com a sua autoimagem, e o casamento dela estava ficando o quê? Começando a destruir. Por quê? Porque ela tá com foco só naquela criança. Vocês imaginam o peso que essa criança não vai carregar nas costas dela? Meu Deus, a minha mãe só olha pra mim, eu não aguento mais a minha mãe viver por mim. Eu não quero isso, eu não quero. E aí, qual que é a programaçãozinha que essa minha cliente estava dando pra filha dela?
Pode ser que ela repita o mesmo padrãozinho da mamãe, ou seja, quando ela engravidasse, ela ia largar tudo para viver único e exclusivamente para o filho e esquecer dela como mulher, esquecer dela como profissional, esquecer dela da vida social, da vida amorosa, esquecer tudo e focar. Ou então essa menina, quando crescer, ela vai falar assim, eu jamais vou ter filho na minha vida, porque se eu tiver um filho na minha vida, o que vai acontecer? Eu não posso trabalhar, eu não posso ter a minha vida afetiva, eu não posso ter relação, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer nada. E aí o que essa criança faz? Ela não tem filho de jeito nenhum. E ela não sabe explicar o motivo dela não ter filho, mas ela tem aversão a isso. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo mostrar pra vocês? Que quando a gente tá com um foco único, exclusivo, numa coisa, quer dizer que a gente tá num padrãozinho errado e que a gente precisa equilibrar todo esse sistema, tanto no primeiro caso de consultório, que eu mostrei pra vocês, quanto no outro caso, nesse caso aqui de consultório, os dois estão com a balança desequilibrada. E a gente precisa ajustar esse sistema. Tá fazendo sentido? Coloca pra mim sim ou não. Me mandem perguntas. E aí, gente, o que acontece, né? Eu me lembro, vou dar um caso de consultório meu. Quando eu era bem pequenininha, minha mãe sempre trabalhou. Quando eu era bem pequenininha, um dia, eu não sei porquê, minha mãe saiu pra trabalhar e eu chorei. Mas eu chorei horas, horas, horas. Horas que a vizinha não aguentava mais essa criança chorar e eu chorava, eu chorava, eu chorava. Minha mãe me abandonou. Minha mãe, minha mãe, minha mãe. Eu quero minha mãe. Eu esgoelava, esgoelava, esgoelava. E eu voltei nessa cena pra ressignificar. Por que eu voltei nessa cena pra ressignificar? Porque uma era, eu precisava acolher a minha criança interior e dar um entendimento que mamãe me ama, mamãe cuida de mim, mas mamãe também é uma profissional. Mamãe também tem a vida dela como mulher, como esposa, como mãe, como amiga, como filha, como irmã. E muitas vezes a gente coloca um foco tão grande nos nossos filhos que a gente acaba abafando. Ou então, a sua criação, quando você era criança, os seus pais tiveram uma criação tão sufocada que eles falaram assim, não, eu vou criar meu filho na liberdade. Eu não vou pegar no pé do meu filho, eu não vou fazer nada, eu vou deixar ele livre, solto, ele vai fazer tudo o que ele quiser. E aí você vem com uma demanda emocional de que meu pai não presta atenção em mim, meu pai não me ama, porque eu vejo os pais dos amiguinhos pegando no pé, estando próximo, compartilhando tudo e meu pai não quer nem saber de mim. Vocês conseguem ver, gente, que tudo no final é amor, mas depende da forma que a gente vê. Quais foram, a gente não consegue entender que as programações que os nossos pais tiveram, dos nossos avós e dos nossos ancestrais, a gente não sabe o que eles carregam dentro da gente. E a gente acaba julgando pai e mãe, porque ele fez, porque ela fez ou porque eles não fizeram. E aí você carrega essa demanda emocional, que nem essa minha cliente carregou, durante, sei lá, 20 anos. Com medo do pai, que ela não podia fazer nada, que o pai não gostava dela, que ela tinha às vezes até raiva, aversão ao pai por ele ser daquele jeito. Sendo que no final, depois de toda a ressignificação, ela entendeu que ela nunca foi tão amada pelo pai. Mas a forma como o pai demonstrava amor não era como ela via. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Vamos conversar comigo? Então, para quem tem o pai, para quem teve, né, uma criação extremamente repressora, que não podia sair, que não podia namorar, que tinha que ser a melhor, que tinha que ser a perfeita, que não podia fazer nada, tinha que ser naquela criança boneco, né? Perfeita, você precisa o quê? Pegar a sua criança interior e ressignificar tudo que ela passou com papai e mamãe. Falar que essa criança ela é livre, livre para viver, livre para comer, livre para sair, para se divertir, para ser a essência dela. Se vocês pegarem, vai lá, tipo no começo do meu Instagram, quando eu abri o Instagram aqui, se vocês verem como eu era e como eu sou hoje, vocês vão falar assim, nossa, como essa menina mudou.
eu usava óculos, eu queria me esconder atrás de um óculos, eu queria pagar para os outros que eles não me vissem, porque eu tinha medo do julgamento do que os outros iam pensar sobre mim, porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ser a perfeita, a melhor, a mais inteligente, senão eu não seria amada. E quando a gente vai desconstruindo tudo, gente, a gente vai ligando foda-se pra tudo quanto é jeito. Porque a gente começa a entender que o julgamento do outro diz mais sobre o outro do que sobre você. Quando vocês internalizarem isso, que o julgamento do outro diz muito mais sobre o outro do que sobre você, diz sobre as programações que o outro tem sobre você, gente, vocês relaxam. Nossa, é uma libertação. Mas para que isso aconteça, vocês têm que ir lá no trauma, pegar a sua criança interior, tirar de lá e falar assim, você tá livre. Livre para viver a sua vida de forma leve, tranquila, saudável. Porque o que acontece? Quando a gente tem pais castradores, pais que repreenderam muito, por que a intolerância alimentar aparece muito? Porque a gente não pode sentir prazer. E o prazer é o que, gente? Quando a gente se alimenta, a gente sente prazer. Quando a gente viaja, a gente sente prazer. Quando a gente compra alguma coisa, a gente sente prazer. Quando a gente tem relação sexual, a gente tem prazer. Quando a gente sai de casa para confraternizar, a gente sente prazer. E a gente se sente culpado ou culpada porque tá sentindo prazer. Porque a gente foi tão repreendido quando era criança, houve tanta repreensão que você não se sente confortável, não é bem, não é seguro. Meu pai tá olhando e fica com aquele medo de julgamento, né? Ai, o que será que estão falando de mim? Ai, porque eu pus essa roupa. Ai, mas não sei. E aí, o que acontece? O seu sistema vai vendo que não é seguro. A informação que ele tem é que não é seguro sentir prazer. E toda vez que você sente prazer, o que acontece? Você tá indo contra o seu sistema. E aí, o seu subconsciente te protege. Te protege com uma intolerância alimentar, porque você não pode sentir prazer. Geralmente, quem é mulher, a intolerância alimentar vem junto com candidíase, com corrimentos. Por quê? Porque o prazer de se alimentar tá junto com o prazer sexual. E aí vem o prazer de se sentir bonita e chamar atenção. Mas se eu vou chamar atenção, meu pai nunca deixou eu chamar atenção, tinha que ser perfeita. E aí, gente, vocês vão entendendo que quanto mais a gente vai acolhendo a nossa criança interior, mais vai ressignificando os BO que a gente viveu. E vou te falar uma coisa, eu tô nesse mundo de terapia há muito tempo. Eu passo por terapia quase todo mês, que eu vou com terapia com outros profissionais. A gente vai trocando terapias fora as autoterapias que eu faço. E eu vou te falar que não é um processo terapêutico que você vai fazer que vai mudar a sua vida. Não, autoconhecimento, gente, é pra sempre. Porque você arruma aqui, aí você vê, você vive, né? Você passou por um processo terapêutico, nossa, agora eu tô ótimo. Passa o tempo, você vai vendo outro padrãozinho que você vem carregando. Aí você fala, ai, mas eu queria mudar isso. Aí você vai lá, muda, passa por um novo processo terapêutico e muda. Por que que as pessoas que passam pelo protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais que elas voltam a comer, elas me procuram novamente para passar por outros processos terapêuticos, seja para ansiedade, seja para depressão, seja para uma repetição de padrão comportamental que elas estão sentindo. Porque elas sabem da eficiência do processo de terapia que eu aplico. Porque no processo de terapia a gente volta para o passado, para a primeira vez que você sentiu esse bolo de emoções. É diferente de terapia convencional, que você fica ali conversando, utilizando a mente racional. Não, aqui no meu processo a gente usa a mente subconsciente, aonde foi realmente programado isso, aonde tem os 95% dos soldadinhos que cuida ali, que tá na ação. Por que às vezes você tem determinados tipos de atitude que você fala, mas eu não sei por que tem isso? Ou então você quer pôr uma roupa linda, que você tá achando linda, mas no final você troca. Por quê? Ah, mas eu acho que vão me julgar. Se eu colocar essa saia, se eu com essa blusa, eu acho que vão me julgar. Ah, mas aí eu não vou ser a filha perfeita do papai. E aí quem entra em ação? A sua criança interior. Porque ela tinha tanto medo do julgamento do papai e da mamãe, ela tinha medo de apanhar, ela tinha medo de ser repreendida, ela foi programada para ser a perfeita. E aí, quando ela se depara, a essência dela, que é colocar uma roupa, uma blusa,
com uma saia que foge completamente do padrãozinho, mas que ela se acha bonita, ela não consegue viver isso porque aquela criança está presa num trauma de que se ela não for igual a todo mundo, ela vai apanhar do papai. E essa adulta hoje não sabe, ela não sabe porque que ela não consegue pôr uma roupa, sair com uma roupa que ela se acha bonita e que ela vai chamar atenção. Vocês conseguem perceber, gente, como a nossa mente funciona? É surreal. Quando vocês começam a ter consciência disso. A Pri falando, já fiz muitas terapias, ressignifico, mas geralmente quando entro na TPM tudo volta mais forte. Pri, se volta é porque você não ressignificou, tá? Quando você volta, já fiz milhões de processos terapêuticos, mas quando acontece determinada situação, eu volto a ter o mesmo padrão comportamental, você não ressignificou, você não encontrou a causa raiz, tá? Por isso que no protocolo a gente volta para a primeira vez. Enquanto a gente não acha a primeira vez, eu não sossego. Por quê? Porque não adianta. Se você não encontrar a primeira vez que você sentiu esse pacotinho de emoções na sua vida, onde foi programado isso, você não consegue ressignificar. E aí, você passa um tempo, você volta a ter tudo de novo. Então, não foi ressignificado de forma correta. Tá bom? Alguém mais tem dúvidas, gente? Ficou claro esse negócio das programações que a gente vem repetindo de padrão comportamental? E aí, como que a gente quebra todo esse padrãozinho? Ou seja, como pais e mães castradores, como pais e mães que queriam que os seus filhos fossem perfeitos, ou pais e mães que viveram para os filhos apenas focado nisso, faz com que a gente tenha determinados tipos de programações? Tá fazendo sentido para vocês isso? Coloque, gente, conversa comigo. Gente, e é muito legal quando a gente começa a ter consciência disso, quando a gente consegue, quando a gente tá atento ao momento presente, uma dica para vocês, tá? Quando a gente tá atento ao momento presente, você começa a entender o que você tá sentindo, tá? Então, por exemplo, eu quero pôr aquela blusa. Mas eu acho tão linda aquela blusa, e de repente você fala assim, mas eu não sei se eu vou colocar aquela blusa. E aí vem, você quer pôr, mas você não consegue pôr. Por quê? Porque inconscientemente existe uma vozinha falando de papai e mamãe, que se você pôr aquela blusa, você não vai ser aceita, você não vai ser amada. E aí aquele bolo de emoções dentro de você vem aqui dentro e você nem sabe da onde que vem. Essa semana eu atendi uma cliente que ela estava intolerante alimentar, com intolerância alimentar, insônia, ansiedade, compulsão por comida. Ou seja, vocês conseguem ver? Ansiedade, compulsão por comida, insônia, intolerância alimentar, intestino, acho que era solto o dela. Ou seja, o corpo tá dando um monte de sinais aqui, mas ela nunca tinha trabalhado a causa raiz. Ela já tinha feito vários cursos de mente, ela já tinha feito vários processos e não conseguia. Tanto que foi engraçado que ela falou assim, olha, Juliana, a última terapia que eu fiz, o terapeuta nem conseguiu me colocar em transe. Eu falei, é mesmo? E assim, gente, quando a gente está aberto e receptivo ao processo de que, ok, a minha vida não tá legal. Eu tô no ofurô de merda, mas tá quentinho. Tá ruim, mas tá bom. Quando esse ruim, mas tá bom, é maior do que o desconforto gastrointestinal que você tem, você não passa pelo processo terapêutico. Você fica empurrando com a barriga. Depois eu vou. Mas tá muito caro. Mas porque não tem garantia. Aí você fica dando um monte de desculpas. E aí passa um ano de sofrimento, um ano de debilitação do seu corpo, 1 ano, 2, que é muito comum isso acontecer. Depois de 1 ou 2 anos a pessoa volta e fala assim, Juliana, agora eu preciso passar pelo processo terapêutico porque o meu caso tá horrível, eu não consigo mais viver. Sendo que a pessoa poderia ter olhado para isso há 1, 2 anos atrás. Teria tido uma vida mais saudável, um corpo mais saudável, não teria debilitado tanto o intestino, o sistema, a vida pessoal, profissional, amorosa, social. Mas não, fica empurrando com a barriga. Por quê? Porque não se prioriza. Porque talvez lá na infância, a mamãe ensinou que primeiro a gente tem que dar para os outros.
Depois a gente olha pra gente. Primeiro a gente tem que dar tudo pros outros e nada pra gente. Pode ser que você tenha essa programaçãozinha aí, que você não tá hoje se priorizando. A sua saúde, ela é importante pra você? Sim ou não? Coloquem aqui pra mim, gente. Vocês estão priorizando a saúde de vocês? Porque o que eu mais escuto são pessoas falando assim: ah, mas agora eu não tenho dinheiro. Tá, mas tudo bem. Mas você tá fazendo alguma coisa pra sair dessa situação? Você tá se programando? Não tá? Como é que é? Entendeu, gente? É isso que a gente tem que entender, que dar desculpa consciente, você não vai sair do lugar. Você tem que se priorizar. Se você não tem essa programaçãozinha de priorização dentro do seu sistema, a sua criança interior, ela tá ali. Não vou fazer terapia, não vou olhar, o corpo tá lá, dando trilhões de sinais, tá? Tá ali dando sinal, não tá legal, olha, não tá legal, e você vai empurrando com a barriga. Por quê? Porque você não tem um sistema de que você aprendeu a se olhar. E geralmente o que acontece, né? Quem não consegue se olhar, dá tudo para os outros e nada para a própria pessoa, quais são as linguagens, qual é a linguagem que o corpo dá? Essa pessoa tem hipermetropia, porque ela não consegue enxergar de perto, ela só enxerga de longe, porque ela não... Qual é a pessoa mais próxima que tem quando você olha no espelho? É você mesmo. E ela não consegue se ver, ou seja, ela não tem prioridade. Essa pessoa tem problema de tireoide, por quê? Porque ela não se prioriza, ela não fala as suas vontades. É aquela pessoa que você pergunta assim, o que você quer? Ela fala, ai, tanto faz, qualquer coisa tá bom. Entendeu? Então, não vai, a tireoide não anda, porque a gente tem que se expressar, a gente tem que falar as nossas vontades, a gente tem que fazer coisas que a gente quer. A gente tem que nos priorizar. Porque se a gente não priorizar a nossa saúde, como é que vai ser? Você vai cuidar dos outros como, gente? Você vai ser um peso na vida dos outros. A gente tem que cuidar da nossa saúde. E aí, fica com o intestino debilitado, aí dentro do nosso intestino, né, são fabricados todos os neurotransmissores, dopamina, serotonina, a gente tem mais energia, foco, concentração, alegria, disposição. Se o intestino não tá legal, o que acontece? Todos esses neurotransmissores da alegria, do bem-estar, do foco, de tudo, cai também. E aí você entra numa depressão. Você entra numa depressão e fica como? Mais debilitado ainda. E para sair dessa depressão, você não consegue. Então, gente, não deixem, tá? E mais profundo do que já tá o caso de vocês. Eu tô mostrando aqui toda semana para vocês como as programações funcionam, como é simples desprogramar uma programaçãozinha que você teve na sua infância. Só que você tem que estar disposto a acolher a sua criança interior. Você tem que estar disposto a olhar para o que te deixou doente. Só que para isso, só pessoas adultas conseguem fazer isso. Antes disso, desculpa, mas fica dando desculpinha. E aí a sua saúde vai ficando debilitada cada vez mais e mais e mais. E aí você faz o quê? Repete padrão de pai e mãe, que muitas vezes não se olharam, que muitas vezes deram tudo para os outros, ou que não deram nada. E aí vai. Alguém tem perguntas? Mandem para mim, que eu precisava entregar a isso. Tô aqui à disposição. Sei que foi um tapa na cara hoje, tá? Mas alguém precisa dizer isso para vocês, porque a gente vem repetindo programações de pai e mãe. E se a gente não repete programações de pai e mãe, a gente faz o contrário de desequilíbrio. Então, é isso que acontece. Gente, manda suas perguntas aqui, se fez sentido para vocês, se não fez, o que vocês estão achando de tudo isso. Se alguém tem perguntas, se não tem. Hoje a live vai ser rápida, porque eu ainda estou em aula. Toda terça-feira a aula começa rapidinho, por isso que eu tô começando já. Começou a live, já começo a falar tudo, não fico enrolando. Já, então, na próxima terça já se programem, que a live tá começando às 9 horas em ponto, sem enrolação nenhuma, pra gente não perder tempo, vocês não perderem tempo aí com enrolação, a gente já vai falando. Amores, então assim, já que ninguém tem nenhuma pergunta, eu quero que vocês observem quais são os padrõezinhos que vocês vêm repetindo de pai e mãe, que vocês vêm fazendo a mesma coisa. E quais são os padrõezinhos que vocês fazem o oposto em desequilíbrio da atitude, do comportamento que os seus pais tinham?
fora, nisso aí, você já consegue perceber por que você tá tão debilitado dessa forma. O Pedro falando, se o fato gerador está na infância e nós não conseguimos lembrar, não tem como quebrar o problema. Pedro, você não consegue lembrar hoje, de forma quando você acessa a sua mente racional, que é quando você está aqui escrevendo, assistindo a live. O meu processo terapêutico, a gente trabalha dentro da mente subconsciente. E a mente subconsciente, ela tem todas as memórias, ela é responsável pela mente de longo prazo. Desde que você ainda desde a sua fecundação, a gente tem todas essas memórias. Por isso que o meu trabalho, ele é tão rápido e eficiente, porque a gente trabalha nível subconsciente, ou seja, você vai se lembrar de tudo, se você quiser, se você estiver aberto e receptivo ao processo. Através do meu protocolo de intolerância alimentar, a gente volta na causa raiz, ressignifica, tira sua criança interior do trauma e reprograma sua mente. Tá? Deixa eu ver aqui. Simone, aqui a gente trabalha com as emoções, tá? Sim. Aqui eu falo apenas de emoções. Como que as emoções interferem no nosso corpo físico. Eu sou terapeuta, não sou médica, não sou nutricionista, eu não dou nenhum tipo de dieta, remédio, nada. Aqui a gente trabalha com o poder da mente e o poder das emoções. A Clarissa falando, esse assunto é muito interessante, faz a gente ver coisas que não víamos. Exatamente isso, claro. É por isso que eu falo para vocês que o conteúdo que eu dou aqui, vocês não veem em nenhum lugar. Por quê? Porque a gente vai desconstruindo, a gente vai expandindo a nossa consciência. Porque a gente vem repetindo padrão de pai e mãe. Às vezes a gente julgou tanto o nosso pai, tanto a nossa mãe, que a gente não consegue ver o amor por trás disso tudo. Porque a gente não consegue ter consciência do que os nossos pais viveram na infância deles, que faz com que eles sejam dessa forma hoje. Por quê? Porque a nossa criança interior, ela tá tão ferida, tão machucada, que a gente não consegue, como adulto, olhar para os nossos pais com amor, carinho, respeito e gratidão. Porque eles deram o melhor que eles podiam dar com a consciência que eles tinham. Só que, para que isso aconteça, você tem que tirar a sua criança do trauma, ressignificar tudo isso para que você consiga olhar com novos olhos. E aí, inclusive, outro dia, uma pessoa, eu abri uma caixinha de perguntas, uma pessoa falou assim, eu já tentei de tudo e eu não consigo sozinha encontrar a causa raiz do meu problema. Aí eu falei pra ela assim, será realmente que você tem condições de voltar pro trauma, onde a sua criança interior tá presa e fazer todo o processo terapêutico sozinha? Provavelmente não. Porque nem eu que trabalho com tantas emoções, que eu já fiz tanto processo de limpeza de lixo emocional, às vezes preciso de ajuda de amigas terapeutas. Porque sozinha na minha autoterapia eu não dou conta de ver, eu preciso de alguém guiando. Então, se você não é terapeuta, se você não trabalha com a mente, se você não trabalha com as emoções e você não consegue acessar a parte mais profunda da sua mente, você precisa da ajuda de um profissional. E eu recomendo que você busque um especialista que faça todos os dias isso, porque é o que eu mais recebo a mensagem, eu passei por hipnoterapia e não funcionou. Jura? Eu vendo aqui hipnoterapia para vocês? Não, eu vendo um protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, sendo que uma das ferramentas é a hipnoterapia. Tudo isso que eu falei para vocês não tá dentro da hipnoterapia. Então, tem muitos hipnoterapeutas que nem sabem do que a gente tá falando. Por isso que eu não vendo hipnoterapia, eu vendo um processo terapêutico. Tá, vamos ver aqui. Lá, aqui tá falando o cabeça. Sim, no meu caso, meu pai trabalhava fora quando eu chegava do trabalho, os 4 filhos querendo ficar perto do pai. E ele mandava a gente ir estudar e a gente só queria ficar perto dele. Ou seja, você consegue ver que existe uma demanda emocional dentro de você que eu preciso ter o carinho do meu pai. Eu preciso chamar a atenção do meu pai de todo jeito. E você carrega isso dentro de você até hoje. Provavelmente você pode carregar seu pai nas costas, você pode querer fazer tudo
pelo seu pai, ou então você querer ser o melhor profissional da sua vida, da sua área, porque você precisa mostrar para o seu pai como você é bom, como você é grande. Porque se você provar para o seu pai que você é muito bom, muito grande, seu pai vai olhar para você. Porque quando você era criancinha lá, pequenininho, você não conseguiu chamar a atenção do papai. Então, veja o que você, de forma inconsciente, está fazendo para chamar a atenção do seu pai. Porque você vem carregando uma dor. Enquanto você não tirar a sua criança do trauma que queria o colo e a atenção do papai, você carrega esse bolo de lixo emocional aí. A sua criança interior precisa de carinho, colo, segurança e atenção. A Itaúna falando, como uma desprogramação mental vai deixar de fazer mal o que comemos? Glúten é inflamatório. Para quem tem o intestino irritável, não vai sarar sem reparo. Então, eu não concordo com isso, porque eu tinha síndrome do intestino irritável e hoje eu como glúten. Tinha síndrome do intestino irritável, intolerância ao glúten, hoje meu intestino funciona perfeitamente bem e eu como glúten quase todos os dias e não tenho nenhum. Aqui a gente não tá na questão se glúten é inflamatório ou não, tá? Não tô entrando nesse caso. O que eu tô dizendo pra você é que você pode ter a opção de comer o alimento sem passar mal, tá? Então, eu recomendo que você assista todas as lives onde eu falo como as emoções interferem no nosso corpo físico. Como tudo que a gente passou na nossa infância interfere no nosso corpo físico. Se você está chegando agora, recomendo que você leia o meu e-book, que você assista a todas as lives, busque sobre o conhecimento da linguagem do corpo da Cristina Cario, estude sobre psicossomática, veja que como meio ambiente, epigenética, como meio ambiente interfere em todo o nosso sistema, que você vai entender que se o glúten é inflamatório ou não, não importa. Porque não é o que a gente come que faz mal, mas sim o que sai da nossa boca e do nosso coração, já dizia Jesus. Tá bom? Então, se você é novo aqui, super vale a pena você aprofundar um pouquinho mais, porque dizer que glúten e lactose faz mal, gente, olha, eu já fui dessa vertente também, pra ser muito sincera. E eu falava pra todo mundo, você tem que parar de comer lactose. É só nós humanos que comemos, ingerimos lactose. Ah, porque glúten é inflamatório, glúten faz mal. Quando você voltar a comer os alimentos e você ver que o seu intestino funciona perfeitamente bem, você limpar o seu lixo emocional, aí sim você vai entender o que eu tô falando. Enquanto isso não descer pro seu coração, estuda toda essa lista que eu te dei para você ver que como o nosso ambiente, o nosso sistema, pensamentos, sentimentos e emoções e tudo que a gente vivenciou na nossa vida faz diferença no nosso organismo. Márcia, obrigada. Neia, obrigada. Gente, vocês são muito queridos. Ó, cabeça, você é intolerante à lactose, né? Vem pro nosso time de ex-intolerante alimentar, volta a comer de tudo, o protocolo tá aí para te ajudar. A Simone, comecei a te seguir recentemente, só agora estou começando a entender. Maravilha. Si, recomendo também que você leia o e-book, assista as outras lives que estão disponíveis aqui, também lá no meu YouTube. Faça perguntas, veja todo o conteúdo que tem aqui. Se quiser estudar sobre epigenética, conteúdo da linguagem do corpo da Cristina Cario. Também, se você quiser estudar sobre psicossomática, para você entender como tudo isso, tem uma live inclusive que eu explico exatamente, a live número 4, busquem, procurem, para vocês entenderem como as emoções funcionam. Tem uma live que eu fiz acho que faz 2 semanas, também que eu falo como as doenças e os sintomas eles vão começando no nosso corpo físico. Então, gente, aqui tem conteúdo, ó, para dar, assim, conhecimento, é que não falta. Pedro, qual é o método para enxergar as memórias do subconsciente? Através da hipnose. Eu não trabalho só com a hipnoterapia, Pedro. Uma das ferramentas que eu utilizo é a hipnoterapia, mas como eu falei, esse conteúdo dessa live aqui, você não vê hipnoterapeuta falando, porque se visse, tava lotado de gente falando, porque isso é um conhecimento muito mais profundo, muito mais que a gente tem que estudar, que a maioria dos hipnoterapeutas não tem esse conteúdo tão profundo, tá bom?
Melissa, você precisa encontrar a causa raiz. Ela falou assim, tô muito ruim do intestino, intolerância à lactose, tenho muita ânsia, eu como, escovo o dente e passo mal, já emagreci muito, fui no médico. Ou seja, Melissa, o seu corpo, ele tá dando inúmeros sinais pra você, que algo dentro de você não tá legal, emocionalmente. Começou? Você tem síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose, ânsia, não consegue escovar o dente, já emagreceu. Olha quantos sintomas o seu corpo tá te dando, sendo que a causa raiz, ela tá escondida. Aqui, quando você encontra essa causa raiz, quando você encontra a emoção que está por trás de todos esses sintomas, você ressignificando e reprogramando a sua mente, aí você volta a comer, você volta a engordar, fica lindona. Miris, no meu protocolo eu só atendo adolescentes a partir de 15 anos. Semana passada eu fiz uma live com a Fernanda Cairo, tá gravada no meu IGTV, sobre intolerância alimentar infantil. Dá uma olhadinha lá, a Fernanda que tá auxiliando todas essas crianças do 0 até os 14 anos e meio de idade, ela que auxilia os pais dessas crianças, porque o problema não é da criança, e sim a repetição de padrão, o que ela viu, o que ela já passou, os pais, quais são os comportamentos que os pais estão tendo de intolerância dentro de casa que faz com que essa criança esteja assim hoje. Cabeça, eu recomendo que você entenda que o seu pai, ele é dessa forma que provavelmente ele aprendeu isso com o avô dele, com o seu avô, que era o pai dele, tá? E você só vai conseguir ver amor no seu pai e na atitude que ele teve quando você passar por um processo terapêutico. Ter o entendimento necessário que você precisa ressignificar e acolher para ver que essa forma que o seu pai está hoje, que ele fica afastado, é uma forma que ele foi programado, porque se o seu pai ele é desse jeito, ele não teve o amor, o carinho, a segurança, a proteção quando ele era filho. Então, se a gente não tem uma programaçãozinha dentro da gente, a gente não tem uma habilidade dentro da gente, o que acontece? A gente não sabe pôr isso pra fora, porque não foi programado na gente, entendeu? Então, o seu pai ele não foi programado para demonstrar amor, carinho, segurança, proteção. Não quer dizer que ele não tenha, quer dizer que às vezes ele não sabe demonstrar. Recomendo que você leia o livro As 5 Linguagens do Amor, porque provavelmente a sua linguagem é tempo de qualidade e provavelmente a linguagem do seu pai de amor é demonstrar prestação de serviço, fazer alguma coisa, enfim, não sei. O livro 5 Linguagens do Amor pode te ajudar. Tá vendo? O seu avô era assim mesmo, ou seja, o seu pai ele só tá repetindo uma programação. Provavelmente, eu não sei se você tem filho ou não, mas se você ainda não tiver, quando você tiver um filho, você vai ter duas opções. Ou você vai também repetir a programação do seu avô, que foi que a gente começou a falar lá no começo, que você vai afastar, mesmo você querendo muito estar com seus filhos próximos, você vai afastar todos, vai inventar 300 milhões de desculpas e vai falar não, vai ser estressado, vai trabalhar um monte, enfim, vai de forma inconsciente falar para seus filhos, eu não quero. Ou então, você vai fazer o oposto em desequilíbrio. O que é o oposto em desequilíbrio? Não, meus filhos, vem aqui. Eu quero ficar com vocês. Vai ser aquele pai que não desgruda, aquele pai grude e tudo mais, que as crianças falam, chega, pai, chega, não quero mais. Entendeu? Então, o que acontece? Você precisa equilibrar isso, porque se você tá intolerante à lactose, você tem essa criança a sua criança interior, que tá precisando de cola, atenção, carinho e amor, e não tem, se um dia você tiver filhos, eu não sei se você tem, você vai transferir essa bagagem de lixo emocional que você tem aí para os seus filhos e seus descendentes. Tá bom? Ju, eu não sou médica para te falar se a dermatite atópica em criança pode ser causa alimentar. Eu recomendo que você busque um especialista, tá? Que a gente trabalha com as emoções, com os pensamentos, sentimentos e emoções. Eu não sou médica, não sou nutricionista, então eu não posso auxiliar você. Mais perguntas? Mais perguntas? Quem tem mais perguntas? Bora, gente, vamos falar. Tem uma? Realmente? Manda aí. Vamos lá, cabeça, manda aí sua dúvida enquanto eu tomo uma água que vocês vão escrevendo. Ai, gente, eu recomendo tanto que vocês leiam o meu e-book para vocês entenderem como é que tá
Lá no meu YouTube também tem 3 áudios de auto-hipnose para vocês fazerem, para vocês entenderem um pouquinho mais profundo como funciona, né? A gente tá em auto-hipnose, tem gente que tem um preconceito de coisa errada, porque estar em hipnose é um estado natural da mente, então tá lá disponível. Tenham, assim, tem muitos casos de pessoas que voltaram a comer os alimentos só com esses áudios de auto-hipnose ou só com a leitura do e-book e fazendo a autoterapia guiada que vem junto do e-book. Então, se alguém quiser aí, que ainda não leu o e-book, eu super recomendo, o link tá lá na minha biografia, tá? Para vocês entenderem certinho como a nossa mente funciona e por que dia após dia os sintomas aumentam. Também recomendo que vocês façam um áudio de auto-hipnose que tem lá, para vocês verem como é maravilhoso começar a limpeza de lixo emocional. A Júper falando assim, já percebi que a dermatite dela piora quando ela fica nervosa. Ela tem 6 anos, exatamente, Ju. Só que aí o que acontece? Você precisa passar por um processo terapêutico, porque a sua filha, ela tá na sua frequência. E se ela tá ficando nervosa, quer dizer que você internamente tá muito nervosa. Porque se uma criança, ela tá num ambiente pacífico, de amor, de carinho, onde ela se sente segura, não tem por que ela ficar tão nervosa assim, entendeu? Então, precisa acolher a criança, precisa colocar ordem no sistema. Será que você está com foco muito nela? Será que você vem repetindo um padrão de papai e mamãe? Será que você está fazendo o oposto, em desequilíbrio? Recomendo que assista a live da semana passada, busque a ajuda da Fernanda Caro, que ela pode te auxiliar. A Fê falando, mães que não tiveram a presença da mãe são apegadas ao filho. Exatamente, já foi o que a gente estava falando, foi o que eu falei pro cabeça. As mães que não tiveram a presença das mães, elas têm 2 opções. Ou ela vai fazer de tudo para afastar o filho, porque ela não tem essa programação de que eu não sei como ser mãe, porque eu não tive. Ou então ela vai fazer o oposto em desequilíbrio, vai ser aquela feliz. Minha filha, porque minha filha. E aí a gente volta pro que foi falado no começo da live. Se você não assistiu o começo da live, que a gente fala que aquela mulher, ela tá vivendo pra filha. Ela esquece do marido, ela esquece do trabalho, ela esquece da vida social, ela esquece da família, ela esquece de tudo. Ela esquece que ela é uma mulher. E que a gente tem vários papéis dentro de uma sociedade. E que quando a gente vive para uma determinada coisa, o resto entra em desequilíbrio, entendeu? Então é isso que a gente precisa. Se essa mãe foi uma feliz e grudou na filha, essa criança ela se sente completamente... Chega, gente, eu quero liberdade, eu não aguento mais, entendeu? Me solta, me larga. E aí, geralmente, o que acontece? Se ela quer liberdade e ela não consegue, o que acontece? Ela tem o intestino solto, pode ser. Ou então, se ela se sente acuada, que ela se sente presa ali, que eu não consigo sair de jeito nenhum, tô presa, o intestino é preso. Então, aí a gente vai vendo como a linguagem do corpo é incrível. E aí eu volto. Um processo de hipnoterapia, um hipnoterapeuta não sabe sobre a linguagem do corpo. Ou seja, vocês conseguem entender que é muito maior o que eu ofereço. Entendeu? Por isso que eu faço tantas formações, por isso que eu estudo tanto sobre a mente. Porque quando a gente descobre como a nossa mente ela é poderosa e como a gente só repete padrões, é como se a gente fosse um computador, gente. Aí quando vocês entenderem o poder da nossa mente, o poder das emoções, dos pensamentos, sentimentos e emoções que vocês criam a realidade de vocês, se vocês estão no ofurô de merda hoje, é porque vocês têm uma capacidade gigantesca, só que vocês estão colocando foco no negativo. Quando você colocar essa energia no positivo, ninguém para vocês. Ninguém para vocês. Olha lá, cabeça. Olha como o mundo é perfeito. Você não teve o amor do papai, teve rejeição, entre aspas, do papai. E a sua esposa foi criada pela avó. Não sei se foi criada pela avó muito grudada ou não. Mas vocês se encaixam perfeitamente. Entendeu? Porque se a sua esposa não fosse criada pela avó e tivesse tido todo o amor equilibrado,
vocês não teriam se encaixado, vocês não teriam tido o borogodó, entendeu? Aquela coisa, aquele amor e teria feito o casamento. Não, por quê? Porque tudo é energeticamente, tudo é programação. A gente vê quase nada, mas a nossa mente inconsciente, o inconsciente coletivo, sente tudo. Então, tudo que um dá para o outro é perfeito na forma como é. É bem complexo. Por isso que a gente tem todas essas lives aqui, toda terça-feira, às 19 horas, para expandir. Gente, hoje a gente tá assim. E com esses conteúdos a gente vai expandindo a nossa mente, colocando fogo na consciência. Gente, adoro pôr uma fogo na consciência, porque eu entendo que um dia eu também já fui bem fechadinha, entendeu? E quando a gente vai começando a ter consciência de tudo isso, gente, a vida vai ficando tão mais fácil. E foi o que eu falei ontem. Se vocês soubessem o alívio que é você deixar a mochila emocional que você carrega por pai e mãe, por traumas no passado, você soltar toda essa bagagem, você soltar a culpa, você soltar o arrependimento, você soltar a raiva, você soltar toda a raiva, todo medo, todo desprezo, você soltar tudo isso da sua vida, gente, olha, vocês vivem livres, leves, solto. E foi o que eu falei. Gente, eu mereço, eu gostaria que cada um de vocês tivessem um pouquinho da paz interior que eu tô construindo, porque eu vou acolhendo a minha criança interior cada dia mais. Muito bem. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Então tá bom, pessoal. Para quem tá chegando essa semana, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Tem muito conteúdo aqui no IGTV nas lives. Quem quer assistir pelo YouTube, todas as lives também estão disponíveis lá no YouTube. Toda terça-feira a gente tá aqui às 19 horas para expandir a mente de vocês, a consciência. Eu dependo muito da participação de vocês, tá? Porque eu tô aqui totalmente à disposição. Já falei isso, não precisava ficar fazendo live, mas eu tô aqui para expandir a nossa mente, pra gente sair um pouco dessa matrix, pra gente ter um mundo melhor, entendeu? Pra gente não precisar repetir um padrão familiar, entendeu? Que vai carregando de ancestralidade. Todas as famílias, presta atenção no que eu tô falando, todas as famílias são doentes. A minha é doente, a sua é doente, de todo mundo é doente. Mas a gente não precisa vir repetindo um padrão de ancestralidade que vem repetindo cada vez mais e mais. A gente pode fazer diferente. E como é que a gente faz diferente? Limpando o lixo emocional que a gente vem carregando do passado, acolhendo a criança interior, ressignificando e reprogramando a mente. Por quê? Porque você pode viver a sua vida de forma mais leve, tranquila, saudável. Você pode sim. E aí o que você vai começando a perceber? Quem tá aqui nas lives sempre, começa a perceber. Quem, mãe ou pai, que tem intolerância alimentar, a chance do filho também ter é gigantesca. Ai, porque é genética? Não, é porque é repetição de padrão comportamental. Estudem o que eu falo aqui. Vão procurar epigenética, procurem linguagem do corpo, procurem psicossomática. Se o seu pai tinha um comportamento e você tem o mesmo comportamento do seu pai, a chance de você ter as mesmas doenças do seu pai são muito grandes, porque é repetição de padrão comportamental. Entendeu? E é isso, meus amores. Vou parar de dar chinelada hoje, porque tá grande aqui, né? Hoje eu tô com fogo na consciência, tá um calor aqui em São Paulo. Tô com fogo na consciência, mas eu espero vocês terça-feira que vem. Eu vou deixar uma caixinha aberta de perguntas essa semana. Acompanhem nos stories, que eu quero que vocês me deem sugestão de tema pra gente falar aqui sobre o que vocês querem. Então, durante a semana, no final de semana, não sei ainda, eu vou abrir uma caixinha, então acompanhem os stories. Se vocês querem que eu fale de um tema específico, de algo específico, Ju, fala sobre isso, Ju, fala sobre aquilo, mas não vem com teminha raso, não. Vocês já perceberam que aqui o negócio é profundo, entendeu? Não vem falar, fala sobre traição, intolerância alimentar. Não, vamos profundo, entendeu? Vamos começar a questionar coisas profundas.
Porque ficar no raso, todo mundo fica. E quando a gente fica no raso, não adianta nada, tá? Porque vocês sabem que as questões são nível subconsciente, que a gente, pra mudar isso, a gente precisa o quê? Expandir a consciência. Um beijo, meus amores, até semana que vem.